coisa de 15, 20, 30 anos. Isso faz com que esse tipo de empresa tenha uma maior previsibilidade de lucro e lucros maiores também, né? São empresas que pagam bons dividendos, justamente por conta disso. Você pega aí, por exemplo, empresas como Engie, né, que é a maior geradora privada do país, você vai ver algo semelhante, né? Então, vai jogar aí pra gente? Vou jogar aqui. Então, assim, o setor elétrico ele tem basicamente 3 subsetores, né? Que é a geração, a transmissão e a distribuição. A Engie hoje é a maior geradora privada, a empresa privada geradora, ela é a maior do país, né? Então tem aí um dividendo na casa de quase 6%, né? 5,5%. Um PL bem parecido. PL bem parecido, 12,14. Um pouco maior, né? Está sendo negociado acima do VPA dela, o que é empresa normal. De valor, né? Empresa de valor. Empresa de valor. Exatamente. Uma empresa de crescimento. Então, uma empresa bem saudável também, né? São empresas mais, de certa forma, mais seguras, né? O Barsi comenta muito sobre empresas do setor elétrico também, justamente nesse sentido de dividendo, né? Que ele tem batido muito nessa tecla ultimamente do dividendo. Então, são empresas que são destaque juntamente com os bancos, é um setor que tem destaque na questão do dividendo por ser um setor muito perene. E aí, obviamente, as maiores empresas, como é a Energias do Brasil, ou EDP, né, Energias de Portugal, saem na frente também. Um parêntese para ser feito, que também, assim, é um setor muito bom, mas temos companhias ruins também no setor, né? Claro, como todo setor, né? Como todo setor. Então investir em setorizar, porque eu estava falando sobre diversificação, tá? Então é legal que você tenha na sua carteira algum ativo do setor elétrico, mas não pode ser qualquer ativo do setor elétrico. Tem que analisar os pares, ver qual vai ser o melhor investimento para você ali. E de repente você diversificar dentro do próprio setor, dentro desses 3 subsetores que eu comentei, né? Às vezes Perfeito. Você tem um pouco de uma empresa que é mais voltada ali para geração, outra mais para transmissão ou distribuição, e aí você consegue brincar de forma saudável na diversificação entre o próprio setor, né? E diversificando a carteira inteira. Exatamente. Exatamente isso. Tom, então o programa é seu, meu amigo. Vamos lá. Deixa eu ver se o Samuel... Samuel, você tá aí, Samuel? Samuel tá ali. Então a vinheta tá pronta, viu, Tom? Vamos ver o que está acontecendo hoje, né? Mais um dia aí, hoje dia 2 de março. Vou pedir já pro meu amigo Samuca soltar a vinheta, porque enquanto o Samuca solta a vinheta, eu criei minha conta aqui, viu? Não sei se você viu aqui meu nomezinho, mas criei aqui meu servidor no computador. Aqui que eu tava devendo há um bom tempo, já tava usando o servidor do Ronan aqui, agora eu criei o meu, e enquanto eu logo aqui no meu servidor, o Samuca vai rodar a vinheta. Então faz o seguinte, Samuca, roda a vinheta pra mim, por favor. Fala galera, agora sim, definitivo, e é o seguinte, eu vou abrir aqui o meu Profit, que agora tô com um servidor meu aqui, então não precisarei mais atrapalhar o Ronan quando ele tiver com as coisas dele abertas. Enquanto eu abro meu Profit aqui, olha lá, veio o meu Profit, a Ibovespa operando agora, opa, vamos fechar isso aqui, depois me lembra mais tarde, ou vamos só fechar. Então, Ibovespa operando quase no 0 a 0, alta marginal de 0,04%, 104.425 pontos, tá? Lá nos Estados Unidos, movimentos não muito bruscos também, os Estados Unidos estão operando aí também na margem, tá? Vamos pegar aqui atualizado, tá? Dow Jones subindo 0,42%, S&P queda de 0,11% e Nasdaq com queda de 0,36%. O que tá pegando lá nos Estados Unidos mais uma vez?
Dirigentes do Fed estão falando, né, alguns Feds por lá, alguns bancos centrais regionais locais, alguns dirigentes falaram entre ontem e hoje, e o discurso é praticamente unânime entre eles. A necessidade de alta de juros nos Estados Unidos por mais tempo, ela é inevitável. A divergência das discussões, né, dos relatos dos dirigentes é quanto a gente precisa subir ainda de taxa de juros, aonde nós queremos chegar com essa taxa de juros, qual que é o patamar que a gente vai conseguir segurar a inflação e quanto tempo a gente vai precisar manter os juros altos, seja ele a 5, 5,5 até 6, para a gente conseguir segurar a inflação. E aí o que é que corrobora com esse discurso? Pedido semanal de auxílio-desemprego saiu hoje, todas as quintas-feiras, é divulgado esse dado lá. E aí hoje, mais uma queda de pedido de auxílio-desemprego. Se tem queda no pedido de auxílio-desemprego, a economia está girando bem, né? Está caindo, as demissões ou desemprego está diminuindo. Diminuiu 2 mil da semana passada para cá, então nós tivemos aí 190 mil pedidos de auxílio-desemprego. Então, economia aquecida, com inflação aumentando, taxa de juros para cima, dirigentes do Fed estão com esse discurso, né? Que é um discurso, e aí trazendo um pouco de economês para a gente, que a gente chama de hawkish, tá? Esse discurso hawkish é um discurso de aperto monetário, tá? De enxugar a liquidez da economia, enquanto o discurso ou a política dovish é a política de menos aperto monetário, de injetar mais liquidez na economia, tá? Então, como o momento é de inflação alta, é necessário que haja uma retirada de liquidez da economia norte-americana, por isso a subida de juros mais forte por lá, né, a previsão de subida de juros mais forte e por mais tempo lá nos Estados Unidos. Isso gera um desconforto, está gerando já um desconforto para as bolsas locais lá e mundiais. E aí, esse discurso, ele obviamente causa um medo, né? Ele traz uma aversão ao risco e, por isso, a gente está vendo aí bolsa corrigindo, bolsa norte-americana corrigindo, semana passada principalmente, né, que veio aquela queda forte, e essa semana também. Tá? Então, Estados Unidos é isso, Europa, o que é que a gente tem na Europa? Inflação da zona do euro, dados, vamos para os números. Tá? Zona do euro, inflação de fevereiro, em base anual subiu 8,5%, expectativa 8,2%. Preocupante, tá? Também o cenário lá é de cautela com a taxa de juros, que vem sendo elevada por lá desde o ano passado. Então, quando você tem aí mais uma inflação acima do esperado, uma alta até expressiva, né? Descolou um pouco do que era esperado, veio 8,6, o esperado era 8,2. Então, olho também no que o Banco Central Europeu vai propor, né, para a taxa de juros europeias. Lembrando que na Europa também a gente tem economias fortes e importantes a nível mundial, sendo a principal delas, sem dúvida, a Alemanha. Então, com esse dado da zona do euro, a gente tem Europa operando um pouco mista ali, né? É verdade que no começo do pregão eles estavam um pouco mais fortes, as quedas eram um pouco mais fortes, agora voltaram um pouquinho, mas dependendo da região que a gente for ali, a gente tem bolsas operando aí de queda até 2%, né? A bolsa da Polônia operando em queda, bolsa belga operando em queda, mas as principais economias com uma alta, tá? O DAX alemão com uma alta tímida ali de 0,10%, FTSE com uma alta tímida também de 0,36%, CAC francês com alta de 0,63%, né? E o IBEX espanhol com alta ali praticamente no 0 a 0, com alta de 0,03%. Então, além do dado de inflação, na zona do euro saiu também taxa de desemprego. A taxa de desemprego veio em linha com a expectativa, né? Então,
A economia ela não está tão aquecida assim como a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Está vindo em linha com o esperado, as expectativas estão ancoradas, como a gente costuma dizer aqui, mas a inflação ela está, de certa forma, fugindo do controle um pouco. Então, o remedinho para isso aí que eles têm adotado é, inevitavelmente, a alta de taxa de juros. Isso é o que está acontecendo lá fora, tá um pouco mais do mesmo ali. A preocupação que os investidores têm tido ultimamente é basicamente essa. Cenário interno, a gente tem um corporativo muito forte hoje, tá? Então o Ronan já passou um pouquinho para vocês aqui do que está acontecendo com a ENBR3 Energias do Brasil, a controladora portuguesa. Tá? A controladora portuguesa da Energias do Brasil é a Energias de Portugal, a EDP. Ela é uma estatal, né? E aí a controladora, a EDP, pediu para Energias do Brasil recomprar na totalidade as ações ordinárias da empresa aqui a um preço, como o Ronan passou para vocês, de R$ 24. E aí, como o ativo terminou ontem sendo negociado na casa dos 19, a procura pelo ativo ela aumenta, já que a gente tem um descolamento entre a negociação atual e o preço do OPA, né, que é da recompra das ações ali. Então, a corrida dos investidores é comprar um preço 19, 20, 21, 22 para vender lá no OPA a 24. Por isso, e aí tomando aí fazendo essa arbitragem aí. E aí por isso que a demanda pelo ativo aumentou muito hoje e a gente está vendo essa alta mais expressiva no ativo, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui, porque a gente tem destaque para a Ambev, que reportou o balanço hoje, pré-abertura do mercado. O mercado ele é uma caixinha de surpresa. Por quê? O resultado da Ambev ele veio acima do esperado, tá? O lucro líquido da Ambev veio acima do esperado, com destaque aí para a assertividade, né? O que o mercado considerou uma assertividade, entre aspas, nova marca de cerveja na Ambev, Spaten, né? Que aumentou o volume de vendas no quarto tri de uma maneira exponencial e ainda assim o ativo está caindo 2,75%. É essa caixinha de surpresa que é o mercado. Destaque principal do dia é Petrobras. Petrobras já vem sendo destaque aí nos noticiários corporativos há cerca de 2 semanas. E aí ontem veio o balanço, Petrobras reportou um lucro líquido de 43 bilhões de reais e anunciou um dividendo de 2,74 por ação, totalizando aí 35,8 bi de dividendos. Ainda assim, Petrobras está caindo. Cadê a Petrobras aqui? Está um pouquinho para baixo, então vamos rolar aqui para a gente achar a nossa Petro 4. Ó, virou 0 a 0, 0,08, 0,08, está no 0 a 0 agora, mas operou grande parte aí, grande parte não, a totalidade do tempo de manhã aí, ela operou em queda, chegou a cair ali quase 3%, tá? Dentro desses, mesmo pagando esse dividendo, a Petrobras anunciou ali uma reserva estatutária. O que é essa reserva estatutária? É uma reserva que as empresas pegam ali de parte do lucro que ela obteve para algum determinado fim. O ponto principal é que o que mais preocupou os investidores é que esse fim da reserva estatutária da Petrobras ele não foi divulgado. Então, isso deixa um pouco o investidor alerta. Isso obviamente mexe nos dividendos distribuídos pela empresa, mas o dividendo ainda continuou um dividendo relativamente alto, né? 2,75 por ação. Então você que é detentor aí de ação de Petrobras, se você continuar detendo ela lá até a data com, você vai receber aí 2,74% em dividendos, tá? O IBR3 informou aí, os diretores informaram um novo pedido de recuperação judicial. E aí vamos ver quanto está o ativo aqui agora. Vamos abrir uma nova janelinha para o IBR3. ,32% de queda. Então, sendo negociado a 1,77 agora o IBR3,
com esse pedido de recuperação judicial, que de certa forma também já era um pouco esperado para o mercado, mas com a consolidação aí, com a informação de que é realmente isso, de que realmente mais uma recuperação judicial para o ativo, queda forte aí nas ações de OIBR3, 12,32%. Vamos lá, falei de Petro, falei de Energias do Brasil, Ambev e OIBR3, essas são as principais ações aí, né? São as principais empresas que estão mexendo no nosso corporativo, na nossa bolsa. Falando de macroeconomia um pouquinho, foi divulgado hoje o PIB oficial da nossa economia em 2022. 2022 nós crescemos 2,9%. Tá? Nós tivemos um aumento do PIB, do nosso produto interno bruto, de 2,9%. Expectativa do mercado como um todo era 3%. Né? Então não fugiu muito, foi mais ou menos o que esperávamos, né? Bem em linha ali com a expectativa de mercado, mas a gente teve uma retração de 0,2% no quarto trimestre de 2022, o que também não fugiu muito do que era esperado até então. Então, tudo bem ancorado com relação ao PIB. A nossa briga ultimamente tem sido mesmo com inflação e taxa de juros, principalmente taxa de juros, né? Claro que essas duas estão muito atreladas uma à outra, né? Mas na prática, né? Na macroeconomia prática, mas o PIB veio bem ancorado, as expectativas aí do PIB. Lá fora, a gente teve uma negociação do minério de ferro para cima, né? Apesar de Vale estar corrigindo aqui hoje, depois da alta forte de ontem, correção de 0,47%, o minério de ferro lá em Dalian, né, que é a principal referência para Vale, ele subiu 1,56%. Isso porque a China anunciou que aquele corte que eu havia falado para vocês, numa das principais produtoras de aço no país, a China voltou, né, deu o aval para a volta da produção nessa produtora, né? Então, eles voltaram a produzir aço de lá e, obviamente, a demanda pelo minério de ferro ela vai aumentar, jogou para cima o preço do minério de ferro, mais uma vez 1,56 de alta lá em Dalian. Olha aí, o Petro consolidou a alta, hein? Aquela hora que a gente olhou, chegou a cair 3%, quase 3% no pregão, aquela hora que a gente olhou estava no 0 a 0, já virou para cima 25,40, né? E aí a Vale aqui operando negativo, corrigindo uma correção aí natural de mercado, né? Caindo aí a R$ 88,81. Da mesma forma, 3R Petróleo também vai corrigindo para cima, 1,72 depois da queda forte de ontem, né, com toda a questão ali do imposto sobre a exportação, né? E aí a gente vai cortar aqui agora para os setores, para a gente ver como que anda os setores da bolsa aí, a gente tentando dividir aqui por setores. Um cenário um pouco mais misto aqui nos alimentos processados, né? Aqui proteína, principalmente proteína animal, com o BR Foods, destaque para BR Foods estendendo a alta de ontem, né? 5,08 de alta hoje. Que mais que a gente tem aqui? O setor de construção civil sofrendo um pouquinho hoje também, né? A gente vai ver aqui que os DIs futuros estão abrindo. Então a gente tem afetando aqui negativamente o setor de construção civil e misto também o setor de varejo, né? Energia elétrica aqui a gente tem só a CEMIG caindo 0,29% e o setor financeiro, o setor de bancos está caindo hoje também, corrigindo um pouquinho, com destaque aí para BBAS com queda de 2,56%. Papel e celulose subindo tanto Suzano quanto Klabin, 0,31% de alta para Klabin, 0,92% de alta para Suzano. Vamos ver como é que estão os nossos DIs. Olha lá, o setor de petróleo também corrigindo para cima hoje de novo, né? O petróleo, vamos aproveitando ali o setor de petróleo, o petróleo vai subindo nesse momento 0,75%. Enquanto os nossos DIs, olha lá, muitos vencimentos aqui de DIs eu trouxe hoje, e o DI futuro aí, a média dos DIs subindo 1,15%.
né? Então, os rendimentos dos títulos longos estão aumentando. Da mesma forma, esse movimento está acontecendo também lá nos Estados Unidos. Então, os principais pontos, né, dos noticiários, fatos relevantes de hoje, ficam com o radar corporativo. Tenho falado muito isso para vocês, para a gente ir acompanhando movimentos de divulgação de balanço, né? São importantes a gente ir olhando, a gente acompanhar como as empresas estão passando por esse momento economicamente mais delicado de inflação e taxa de juros, né? Como que as empresas estão se comportando. Para aqueles que gostam de investir para o longo prazo, de fundamental importância fazer uma leitura do balanço, olhar ali o que teve de lucro líquido, o que teve de lucro operacional, como que está a alavancagem, a saúde da empresa, se foi apresentado algum projeto para o futuro, né? Então são pontos relevantes de uma carteira de ações de longo prazo, né? Que pensa ali com uma cabeça de sócio investidor das empresas que estão ali na bolsa. Então essa temporada de balanço, ela acaba mexendo muito na bolsa, principalmente em determinados setores e ativos, como a gente tem visto aí, né? Então, de noticiário que a gente tem aqui é isso. Vamos lá, enquanto eu tenho um tempinho aqui ainda, vamos ver como fecharam as bolsas na Ásia hoje. Um pouco misto também. A gente teve ali, operando no campo positivo, KOSPI, da Coreia do Sul, bolsa sul-coreana, 0,62 de alta. No 0 a 0, bolsa de Taiwan. Na Xangai, 0,05 de queda. Nikkei, bolsa japonesa, 0,06 de queda também. E a Hang 0,92% de queda também. Então, bolsas na Ásia também vieram bem mistas, apesar da alta do minério de ferro lá, com o anúncio da China voltando a dar o aval de produção para uma das principais produtoras de aço ali no país, né? Por hoje é o que a gente tem de mais relevante, né? Antena ligada aí para essas empresas em destaque, antena ligada para os balanços divulgados aí das empresas no Brasil. A gente ainda está em temporada de balanço, tem muita empresa relevante ainda que vai divulgar o balanço. Eu vou chamar... Quem que eu vou chamar? Enfim, por enquanto ninguém. Então, eu vou ficando aqui com vocês, porque eu vou esperar o Gabriel, o Jorge, voltar aí para entrar ao vivo com vocês. Enquanto isso, a gente vai vendo... Ah, importante, hein? Hoje a gente não passou aqui, deixa eu até voltar. A gente não falou sobre ele, o nosso dólar. Samuca, quem é que vai entrar, Samuca? Vamos lá, já tinha encerrado com o pessoal, voltei para falar um pouquinho sobre o dólar. Então, o dólar subindo aí, o dólar Petax subindo 0,02% a 5,20 e o dólar futuro subindo a 0,43% a 5,23. Aquela nossa velha relação está funcionando hoje, né? A gente está vendo isso aqui na prática. Então, bolsa para baixo, 0,20%. Os DIs futuros, como eu mostrei para vocês, e aí vamos voltar lá, estão para cima, né? Olha lá. DI futuro, vamos arrastar para o lado aqui para a gente conseguir ver bacana como que estão os DIs. Então, olha lá. Bolsa caindo 0,20, DIs futuro subindo na média 1,15, 1,17, 1,27 e o dólar também subindo na casa de 0,02. Então, uma alta de juros, ainda que ela seja futura, ela representa um risco país maior. Com esse risco país maior, a gente tem fuga de capital e aí o dólar vai subindo, né? Esse é o mecanismo de funcionamento econômico, basicamente, que a gente vê aí diariamente, de juros para cima, bolsa para baixo e dólar para cima. Esse é um movimento normal de mercado. E aqui, preparando para entrar, o bigode mais bonito do Brasil.
Olha lá, é o seu Jorge. Ele tá vindo aí, galera. Ele tá vindo aí. Um dos nossos monstros da análise técnica. E aí, Olha galera? aí, ó. Valeu, Jorgão Tom. da massa. Obrigadão, desculpa a demora, enrolei um pouquinho ali. Enquanto eu vou cuidando da minha vida, Isso aí. né? Cuide da sua. Enquanto eu vou aderindo à campanha do meu amigo Jorge, ele vai tocando com vocês análise técnica, porque disso ele entende, disso ele sabe. De bigode de operação. Tamo junto. Análise técnica, fluxo, vamos junto aí. Vamos Valeu. lá. Um abraço para você. Amanhã, 1h15, estarei aqui de novo, trazendo principais notícias e fatos relevantes do dia, do Brasil e no mundo. E é isso. Até amanhã. Falou, Jorgão. Valeu, bom descanso. Valeu, valeu. Abraço. Bora pra cima. E aí, galera? Antes de tudo, vamos lá falar com o Samuel. Samuel, roda a vinheta, bebê.